honra do nome dele. Vamos colocar em pé a igreja, por favor. Vamos abrir a poderosa palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E vamos abrir essa palavra maravilhosa na carta que foi escrita aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5. Hebreus 5, 8. Aleluias. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Foi me pedido faculdade para contar testemunho, mas quinta-feira eu dou oportunidade. Mas diaconisa, claro, foi maldade não. Me lembrei agora, misericórdia. Orem pela minha vida, igreja. Hebreus 5, 8, quem encontrou, dá glória a Deus. Ainda que era filho, padeceu a obediência por aquilo que padeceu. Sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação, para que todos por ele obedecessem. Glória a Deus. Se assenta aplaudindo Jesus, que ele merece. Aleluia, Jesus. Pai Santo e Deus querido, está aqui o teu povo, está aqui a tua igreja. Queremos repreender todo o mal físico, todo o mal espiritual, toda seta do adversário. Espírito Santo de Deus, que tudo aquilo que impede, atrapalha a tua palavra descer ao coração, nós anulamos e repreendemos. E dizemos, Espírito Santo de Deus, tens liberdade no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente, na nossa compreensão, e que todo empecilho, barreira, seja física ou espiritual, possa cair por terra. Espírito Santo de Deus, tens liberdade a falar conosco através da tua palavra, em nome de... Aplauda ele, que ele merece. Você pode tomar o seu assento. A Bíblia está dizendo, querido, que Jesus, ele sofreu, padeceu, ele passou por uma luta grande, mas ele foi obediente. E por causa da obediência de Jesus, ele foi aquele que abriu a porta, o caminho, ele é o doador da vida eterna para todos que obedecem a ele. Eu queria falar de obediência. A obediência gera bênção, a desobediência gera maldição. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Eis que proponho perante vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvires e obedeceres os mandamentos que hoje te ordeno. Porém a maldição, se não deres ouvidos e não obedecer. Tudo na vida segue uma regra, segue uma lei. Pastor, o senhor é homofóbico, está queimado. Mas existe uma lei, uma regra da natureza, que para que uma criança, uma família, seja dado continuidade, precisa de um homem e de uma... Não, eu quero quebrar a regra, pastor. Eu quero que no meio de dois homens nasça um menino. Nasce? Nasce não. No meio de duas mulheres. Por quê, pastor? Porque quebrou a regra, quebrou a lei da obediência, do princípio de Deus, da continuidade da família, não acontece entre duas pessoas do mesmo sexo. Quem está entendendo? Até para se produzir fogo, acontecer um incêndio, precisa de regra. O nosso querido obreiro Itamar, ele é brigadista, né? Faz parte da brigada de incêndio da empresa onde ele trabalha. E nós precisamos, para acontecer um incêndio, combustível, comburente e combustor.
Se não tiver combustível, tiver madeira, não tiver pano, não tiver saco, não tiver o combustível, como é que vai pegar fogo? Não pega. Precisa do comburente, que é o oxigênio. Um canto que não tem oxigênio, não pega fogo, não tem a reação. Pois quer dizer, queridos, que precisa também do calor. Para haver uma música, tem regra. Tem. E a regra, qual é da música? Precisa ter melodia, ritmo e harmonia. Tem gente batendo ali, mas não é música, é apenas alguém batendo. E fora do ritmo, cantando fora de todo desentoado, não é música, é apenas zoado. Para ver uma música precisa ter harmonia entre instrumentos e o vocal. Entre instrumentos, a bateria tem que estar harmônica com o violão e sucessivamente. Quem está entendendo, igreja? Mas pastor, eu quero quebrar as regras, quero ser desobediente, mas eu quero a minha bênção. Não vem. Jesus, ele disse, eu fui obediente, eu sofri por causa dessa obediência, para ser o doador, o portador, aquele que abre a bênção da vida eterna, da salvação, para todos que são obedientes. Pastor, eu queria que a minha vida mudasse. Olha o exemplo de Jesus, Filipenses, capítulo 5. Jesus, ele serve de referência, ou de referencial para mim e para você, pois então essa palavra serve para mim e para você. Filipenses capítulo 2, do 5 a seguir, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha o que o autor aos Filipenses estava dizendo, Paulo, que o mesmo sentimento de obediência, de respeito, que teve em Jesus, tem em você. E uma obediência que, se for necessário, uma obediência até a morte. Não é só aquilo que eu gosto. Ser obediente nas partes que eu gosto, beleza, é bom, aleluias. Mas nas partes que eu não gosto, tem uma coisa que eu não gosto, mas eu tenho que obedecer. Qual é, pastor? Perdoar. Não é fácil para mim perdoar, fazer igual a irmã Gilmara. Não é fácil. É fácil revidar. É fácil alguém me fazer o mal e eu lá retribuir mal com mal. Não é fácil perdoar. Ah, pastor, para mim é fácil perdoar. Eu louvo a Deus pela tua vida. Mas, pastor, a Bíblia diz que se eu não perdoar, eu não serei. É uma regra, uma lei. E como obediência a Deus, eu vou obedecer liberando perdão. Glória a Deus. Mas, pastor, se eu não liberar o perdão, eu não serei perdoado. Porque diz Mateus capítulo 6, do 9 a seguir, a oração modelo. E no meio da oração modelo ele diz: perdoa as nossas dívidas, ou as nossas falhas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Se você não aprender a perdoar, você não é perdoado.
É a lei da obediência. Pastor, eu quero ter autoridade para expulsar demônios. Mas existe uma regra, existe uma lei. Marcos, capítulo 9, versículo 28. Eu quero autoridade, eu gosto de autoridade para expulsar demônio. Agora eu não quero fazer o que a lei, o que a regra manda eu fazer. Marcos 9, 28. Marcos 9, 28. Quem encontrou? Marcos 9, 28 diz assim. Aleluia. Quando entraram em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e... Existe uma regra. Eu tenho que me santificar, eu tenho que me consagrar, eu tenho que viver uma vida em santidade. Jejuar, olha para mim, parece algo banal. É o momento que você passa fome, é o momento que você renuncia à sua alimentação, é o momento que você se reserva, deixa de se alimentar pelo intervalo de tempo e tira aquele momento para adorar, glorificar, exaltar, diminuir o seu eu, a sua natureza, o seu desejo, e que o Espírito Santo possa governar sobre a minha vida. Aí você vê alguém expulsando demônio. Eita, é fácil. É só eu fazer como ele faz, aquela técnica. Mas se eu disser que teve pessoas que fizeram isso e não funcionou, porque não teve vida de consagração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Esses homens não obedeciam à regra, à lei, o princípio, mas eles queriam ter autoridade. Eles queriam mandar embora e fosse. Não é assim. Tudo na vida existe regras, existe lei. Quem concorda comigo? Aleluia. Atos 19, 13. Atos 19, 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeus, príncipe dos sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno e disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E assenhorou sobre eles, sobre o homem que tinha um espírito maligno, assenhorando-se pôs sobre eles de tal modo, de tal maneira, que feridos fugiram daquela casa. Aqueles homens viram Paulo expulsando alguns demônios. E quando viram uma pessoa endemoniada, disseram assim: é fácil. Eu prestei atenção como Paulo faz. Paulo, ele levanta a mão, balança a cabeça da pessoa, diz em nome de Jesus, sai, e funciona. Aí ele não sabe da regra, da lei, dos princípios. Aí ele vai fazer de qualquer jeito. Aí quando chegaram, eram 7 e era só um endemoniado. Começaram a invocar o nome de Jesus. Eles não disseram no nome de Antônio, Francisco, Manuel, Chico. Eles não disseram no nome do Padim, Padicício. Não. Eles disseram o nome de Jesus. Mas o nome de Jesus tem poder, ô Beregislar, eu concordo. Mas por que não funcionou na boca deles? Porque existem regras. Existem princípios. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mateus 7, 21. Existe regra. Não é só falar o nome de Jesus.
Falar o nome de Jesus vazio, desprovido de santidade, de princípios, de respeito e de valores, é só mais um nome. Eu trabalhava com um rapaz na Vicunha que o nome dele era Jesus. Na África Praia também trabalhou com nós. Era o Jesus Wagner. E eu nunca vi o Jesus lá fazer nenhum milagre, transformar água em vinho. Se torna um nome comum. Por quê? Porque está desprovido de santidade, respeito. Ah, pastor, todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, mas aquele que realmente crê, acredita, cumpre a palavra. A Bíblia mesmo diz em Mateus 7:24, aquele pois que escuta as minhas palavras e as é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, desce a chuva, transborda os rios, os ventos combatem aquela casa, mas ela não cai, porque ela está edificada sobre a obediência. Mas ele não escutou a palavra. Pastor, nós não estamos escutando a mesma palavra, nem a mesma Bíblia. Mas por que aqui alguns mudam e outros não mudam? Não é a mesma Bíblia. Ah, pastor, não é a mesma Bíblia na igreja católica? Não é a mesma Bíblia que os testemunhos de Jeová usam? Não é a mesma Bíblia que os mormons usam? Não é a mesma Bíblia que os espíritas kardecistas usam? Aí eu vou usar os dois mecânicos que tem aqui hoje. Nem todo mundo que sobe em cima de uma moto, guia uma moto, quer dizer que ele sabe guiar uma moto, não. Tem pessoa que apruma a moto. É só apruma. Ele anda no tempo errado, marcha errada. Ele tem um gasto de combustível grande. Por quê? Porque ele aprendeu aquele torrudo, aquele motorista. Parece nem uma moto, é um trator. Não é assim não? A moto pega nem que não queira. Não dá nem intervalo. Pronto. Até para você andar de mobilete, você tem que saber, irmão. Sabia disso? É, tem regra. Qual é a regra da mobilete? Quem que sabe? Você não pode apertar o acelerador e segurar não, com uma moto não. A mobilete você tem que dar intervalo, porque tem uma mola entre o motor e o chassi, que dá a pressão da correia. Eita, eu tive mobilete, mano. A minha primeira mobilete era uma Caloi, irmão. Eita, mistério. Aí fui ensinar a minha esposa a andar de mobilete. A primeira coisa que ela fez, barroou no muro da igreja de São Francisco, matando eu e ela. Mas ela aprendeu. Depois nós fomos para o Formoso, era eu intercedendo, pertinho do céu, dizendo Jesus, Jesus, Jesus. Cheguei lá, quase não desci da mobilete, com as pernas tudo duras, mas cheguei. Crente, nós temos que aprender. Se tem regra até para andar de mobilete. Imagine fazer as coisas do céu, amém, igreja? Glória a Deus. Para expulsar demônios e ter autoridade não tem regra? Para a minha vida financeira também tem. Pastor, dízimo salva, nunca salvou. É um ato de obediência. Por que é que a minha vida financeira não muda, pastor? Por que é que o diabo suga tudo que eu tenho? Porque você não cumpre princípios, leis, regras. Não tem uma regra para pegar fogo? Não tem uma regra para se constituir família? Não tem uma regra para a música? Não tem leis para as coisas? Você sabia que no nosso Código Brasileiro não existe só um tipo de lei? Existe a lei de trânsito, a lei civil, a lei criminal, a lei militar, a lei judiciária. Existem várias leis. Da mesma maneira é na Bíblia. Existe a lei financeira, existe a lei de autoridade,
existe a lei de responsabilidade, existe princípios, valores, e hoje eu estou pregando para você a lei da obediência. Moisés, quer ser salvo? Quero. Faz uma arca. Eita, vou fazer do jeito que eu quiser. Moisés, glória a Deus, olha aí, ó. Ah, quem era? Noé. Noé faz a arca do jeito que você quiser, não. Tinha o jeito da madeira, amém? Tinha as dimensões, os tamanhos, tinha todo um jeito. Não era como Noé quisesse, era como Deus estava mandando, e ele teria que obedecer. A Bíblia diz que Abraão foi o pai da fé, e em Abraão foram benditas todas as famílias da... Mas por quê? Porque ele obedeceu. Qual o primeiro princípio, pastor, para que a minha vida financeira mude? Atos, capítulo de número 20. Atos 20, 35. Atos 20, 35. Atos dos Apóstolos, olha a Bíblia. Porque aqui a igreja evangélica é incentivada a você trazer a Bíblia, para que ao mesmo tempo o pregador que está lendo a palavra, você acompanhe e veja que é dessa maneira. Atos 20, 35, quem encontrou? Vos tenho mostrado que em tudo, que trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que? Mais bem-aventurada coisa é dar do que? Mas por que você só quer receber? Mais bem-aventurada coisa é eu aprender a dar. Nós estamos em uma sociedade egoísta, que ela não quer dar nada, ela não quer se desprender de nada, ela não quer dar o seu tempo, ela não quer dar dinheiro, ela não quer dar amor, ela não dá nada, mas ela quer receber. E a Bíblia está me dizendo ao contrário: mas bem-aventurada coisa é eu dar do que eu receber. E se eu estou dando é porque eu tenho. Você não entendeu isso? É melhor ter para dar ou estar pedindo? Mas bem-aventurado é ter para dar. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando eu aprendo a dar, eu sei que quem é o Deus da minha vida não é mais o materialismo, não é mais o dinheiro, não é mais os bens financeiros. Ah, pastor, eu não dou nada para a igreja. E você não é obrigado a dar. E dízimo não traz salvação. Eita, pastor, não. Eu dou, eu devolvo, não é para ser salvo, é porque ele já se deu por mim na cruz do Calvário. Olha a diferença. Aí você não aprende, a tua mente não se liga. Princípios e valores você não incute na tua alma. Aí você passa anos e anos, você não dá para a obra de Deus pagar energia, o aluguel, a água, comprar mais terreno, construir mais congregações, mas você dá para o diabo. Quem já gastou alguma coisa com maconha, cocaína, crack, cachaça, prostituição? Ou você, quando vai a um bar, você diz assim: o que é que o dono do bar vai fazer com o dinheiro das cervejas que eu bebi? Será o que é que esse dono da bocada, esse traficante vai fazer com o dinheiro do crack que eu fumei? Será que alguém pergunta, diaconisa Clara? Será que alguém chega para o traficante e diz assim: olha, cara, eu estou aqui comprando essa pedra, o que é que tu vai fazer com o dinheiro dessa pedra?
o que diz. Dono do bar, ei cara, eu estou bebendo essa cachaça, eu estou bebendo isso aqui, o que tu vai fazer depois com esse dinheiro? Eu vou comprar mais cachaça, para envenenar mais gente, para sair no trânsito, barruando em carro, virando carro, chegando em casa brigando, fazendo isso. Eu vou continuar crescendo a obra do inferno para destruir mais vidas. Pronto. E a igreja? A igreja vai continuar abrindo cantos, lugares, para continuar pregando a palavra do Senhor. Por que o Espírito de Deus ele me cobra dizer isso? Porque tem pessoas que ainda não aprenderam a dar. E quando dão o resto, a sobra. Provérbios 3:9. Abre a Bíblia aí, por favor. E são princípios e são regras. Pastor, eu tenho orado e perguntado a Deus por que a minha vida não muda no âmbito financeiro. Pois recebe aí, vaso. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com a tua fazenda e com a primícia de toda a tua renda. A primeira parte da minha renda, a primeira parte dos meus ganhos, é para honrar do nome do Senhor Jesus. Eu estou honrando Ele com a primeira parte daquilo que eu ganho. Aquilo que eu ganho não é apenas para o meu conforto, mas para honrar aquele que sempre tem me honrado. Glória a Deus. Quem quer ver a janela dos céus aberta para a tua vida? Não, por favor, pelo amor de Deus. Quem quer ver a janela do céu aberta para a sua vida? E derramando bênçãos sem medidas. Sangue de Jesus tem poder. Quem quer a janela dos céus aberta para a tua vida? E qual é a regra? Qual é a lei? Qual é o princípio? Vou repetir tudo de novo, é o jeito. 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, nasce menina torta e à direita, glória a Deus. Para pegar fogo, tem uma regra. Para a música acontecer, tem regras. Glória a Deus. Para Moisés ser salvo, Noé, igreja. Para Noé ser salvo, ele precisou cumprir regra, lei, obediência. Ele tinha que fazer as dimensões da arca conforme as orientações do Senhor. Obediência. Malaquias 3:9. Vamos começar do 8. Malaquias 3:8. Malaquias capítulo 3. Eu aprendi a dar. Eu aprendi a me desprender do meu financeiro. Eu aprendi a amar Ele de todo o meu coração. Ele é o mais valioso da minha vida. Malaquias 3:8. Roubarás o homem a Deus. Todavia vós me roubais, dizem que te roubamos. Nos dízimos nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados. Porque roubai a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, a abundância. Quem entendeu? Dízimo salva? E nunca vai salvar. Mas, se Jesus não vier agora, se Jesus não vier esse mês,
eu vou precisar pagar o aluguel, vou precisar pagar a energia. E como eu pagarei se não tiver recurso? Isso é coisa básica, são leis, são princípios. Vou repetir de novo. Existe a lei de trânsito, a lei civil, a lei criminal, a lei imobiliária, transações de terreno, venda, compra, pá. Mas nenhuma lei, nenhuma regra, ela pode passar da Constituição. Quem está entendendo? Nenhum princípio, nenhuma regra, nenhuma lei, ela pode estar acima da Bíblia, ela tem que estar de acordo com a Bíblia. Quem está entendendo? Para que uma lei ela seja válida, que ela seja verdadeira, ela tem que estar em conformidade à palavra do... Quem entendeu? Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e despreza o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deverias, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Jesus mandou você parar de dizimar? Você só dizima, mas você não é misericordioso, tem regras. Você não tem fé. Você não se compadece dos outros. Você está fazendo algo apenas por religiosidade. Eu dizimo, eu oferto, mas também eu sou misericordioso. Eu acredito nos milagres de Jesus. E também eu acredito que eu irei prestar contas de tudo aquilo que eu estou fazendo. Tem regras. Quem anda em transporte aqui, não gosta do momento de abastecer o carro, a moto. E também não gosta de abastecer a bicicleta. Não gosta, pastor? Porque se não comer, a bicicleta não tem força nas pernas para andar. Essa daí eu gosto de abastecer, eu gosto de comer. Para as pernas ter energia, aleluia. Mas você não gosta de abastecer. Quando você chega no posto de gasolina, pois então deixa de abastecer. Ah, pastor, se eu deixar de abastecer, a moto não funciona. Se eu deixar de comer, a bicicleta não anda, as pernas não têm força. Pois existem regras. Existem leis, e eu quero burlar essas leis, mas com Deus não funciona. Os exorcistas judeus, quando foram expulsar o demônio, eles quiseram pular regras. Funcionou? Não. O demônio não saiu. Pelo contrário, se assenhorou deles, de tal maneira que no lugar deles vencer, eles foram vencidos. Você está entendendo? Domingo, a palavra de domingo, eis que vos dou o poder para pisar serpentes. Você está pisando ou sendo pisado? Pastor, eu não sei porque que a minha vida não muda. O meu casamento não muda. Mas você está quebrando regras. Você quer cumprir aquelas regras que te agradam. Mas aquelas que não te agradam, você quer, Tiago 2,10, vamos lá? Tiago, capítulo 2, versículo 10. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Quem encontrou? Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Espera aí, pastor, eu guardo a lei de trânsito. Guardo a lei de trânsito. Eu sou habilitado, eu respeito a velocidade da via, eu não bebo e vou dirigir,
e etc, 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 etc. Mas, na lei do trânsito, você não vai ser preso, você não vai ser penalizado. Mas, pastor, eu só tenho um problema. Eu compro, mas não pago. Você descumpriu uma lei. E aquela brecha daquele outro ponto vai danificar a tua vida. Porque vai chegar alguém que você está comprando e não pagando, e ele vai cobrar. Teu nome vai ficar sujo. Se for no meio convencional, você não vai ter linha de crédito. Aí você vai culpar quem? Você que está quebrando as regras. Tem uma bicicleta boa, o quadro está novo, viu, irmão Toninho? O quadro está novo. Os dois pneus estão bons, irmão Toninho. Mas só está faltando a corrente. Vai para onde, irmão Toninho? Só vai se for empurrando. Não tem corrente? Mas agora ele tem uma corrente boa, catraca boa, coroa boa. Só está faltando os 2 pneus. Vai para onde, irmão Toninho? Tem que levar ela na cabeça, né? Os 2 pneus tão bom. Tem uma catraca nova, uma corrente nova. Só está faltando o quadro. Você está entendendo? Existe um esquema, existe uma cadeia, existe lei, existe regras. E eu tenho que cumpri-las. Não é uma parte, é todos os pontos. Ah, pastor, eu gosto dessa parte de jejuar. Agora eu não gosto dessa parte de dizimar. Pastor, eu gosto de dizimar, jejuar, mas eu não gosto de congregar. Está errado. Pastor, eu gosto de congregar, eu gosto de dizimar, eu só não gosto de orar. Está faltando algo. Pastor, eu gosto de ler a Bíblia. Pastor, eu gosto de jejuar. Gosto de ler a palavra do Senhor, mas eu não gosto de vir à igreja. Está faltando um ponto. Porque cartas aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixe a vossa congregação. Não deixe de congregar como é costume de muitos. Não deixe de ir à igreja. Não deixe de participar da igreja. Ah, pastor, hoje nós temos o culto virtual. Através da internet, através do Facebook, tem lá. Aí tem irmãos que se acomodam. Pastor, é bom, porque muitas vezes você está doente da garganta, teve um contratempo, não deu para vir. É uma exceção. Aí eu quero pegar as exceções e fazer regra. Não pode. Glória a Deus. Quem está entendendo? Muitas vezes você quer a bênção da sua maneira, do seu jeito. Noé quer ser salvo, quero ser. Pois tem um barco para você fazer. Ixi. Vai dar trabalho? Vai. E as dimensões do tamanho é X, Y, B. Tem que ser do tamanho que eu quero. Da altura que eu quero. Tem que ser do jeito que eu quero. E você tem que usar os materiais que eu quero. Até o tipo da madeira Deus mandou. Isso se chama obediência. Estou na igreja, pastor. Estou na igreja. Estou dizimando, ofertando, mas eu sou insubmisso ao meu esposo. E você está debaixo de maldição. Porque a Bíblia diz que o esposo é o cabeça da casa. Mas ele está bestalhado, pastor, aí tem maldição. Porque ele que era para orientar a casa, conduzir a casa, ele é o sacerdote da casa. Quebrou a regra. Tem pessoas que vão viver uma vida ruim, não é por culpa de Deus. Não é por culpa do diabo. É porque elas não aprenderam a fazer o seu papel, a sua responsabilidade.
Quem sabe que beber água é bom? Nós temos que beber de 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Por que é que você não bebe? Aí quando está com cálculo renal, problema isso, aquilo outro, quem é o culpado? Você quebrou a regra? Quem gosta de comer muito pão? Também gosta. Mas se você comer muita massa, essa massa no teu organismo pode se tornar em glicose e te dar diabetes, não é só o açúcar em si. Aí você está um diabético com problemas, quem é o culpado? Quem gosta de refrigerante? Eu também gosto. Mas já vai fazer 10 anos que eu não bebo refrigerante. Pastor, é pecado beber refrigerante? Não. É uma opção minha. Uma opção minha. Algo saudável. Eu já tenho outros maus hábitos. Por que eu não posso cortar um? A minha esposa em casa dizia assim: meu filho, economiza na manteiga. Eu pegava para fazer raiva, eu pegava o pão e passava 2 colheradas recheadas de manteiga de um lado, espremia, chega, a manteiga caía. Quem estava perdendo? Só eu. Aí eu cortei a manteiga também. Cortei o refrigerante. Se, sem tomar refrigerante, eu já estou um pouquinho pesado, imagine se eu tomasse refrigerante. Você está entendendo? Tem coisas que você... Pastor, refrigerante é ruim? Não, irmão. Você pegar uma Coca-Cola bem geladinha, aleluias. Pedaço de carne assada, aquela farinha d'água, aleluias. Quando você vai para o aniversário, pastor, o pessoal passando com salgado e o refrigerante, dá vontade de quê? De beber. E o senhor bebe? Não. Porque eu não sou levado pelas minhas vontades. Eu sou guiado pela personalidade que Deus colocou no meu coração. Eu posso controlar os meus desejos. Nós vemos isso em Gênesis 4. Quando Deus chega para Caim, o que é que está acontecendo? Se tu dominares, tu vai ter vitória. Se tu não dominares, o teu pecado vai te dominar. E tu vai ser escravo do teu pecado. E Caim deixou o pecado dominá-lo. E ele matou Abel. Aí teve uma consequência desastrosa. Vou repetir, né, irmãos? É o jeito. Lucas 6,38. Lucas 6,38, aqui é uma regra, uma lei. Lucas 6,38. Eu passei a semana todinha falando ela, né? Vou falar de novo, ver se você aprendeu. Lucas 6,38, quem encontrou? Dá e ser-vos-á dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Porque com a mesma medida que mediste, também vos medirão. Qual é a medida de Deus para a tua vida? O que Deus vale para você? Aí você trata Deus como se fosse algo de mercado. Escute. Você só procura Deus quando está na pindaíba, na dificuldade, na dipendura. Quando o casamento está mal, a tua saúde está ruim, o diabo está botando macumba na tua casa. Mas quando você está com saúde, dinheiro no bolso. Ah, pastor, se tivesse dinheiro no bolso, eu tinha terminado semana passada de pular o Fortal. Aí, tá vendo? Se eu tivesse dinheiro hoje, eu estava enchendo a cara. E tal. Quer dizer que a medida que você usa para Jesus... Mas a medida que você mede ele, ele vai usar para te medir. Isso é bem clássico. A maneira que você respeita uma pessoa é a maneira que ela vai te respeitar. Se o Jonatas quer que eu o respeite, o que querer que os homens os façam?
É bíblico. Parece eu ler a Bíblia todinha, né, irmãos? Parece que a gente está citando a Bíblia todinha, né? O que querer que os homens façam? À medida que eu estou usando para o Adriano, para o Adriano, presbítero Adriano, opa, eu respeito ele como presbítero, automaticamente ele vai me respeitar também. Eu aprendi com meu pai, que menino de rua a gente trata mais sério do que o pai da gente. Porque ele já é da rua. Ele é bagunceiro, ele é jogado. Ele é criado sem domínio do pai e da mãe. Se o pai e a mãe não têm domínio nele, imagine os outros. Você vai dar um cascudo nele? Você vai mandar pancada para esse menino? Pois então respeita ele. Eu não gosto de tirar brincadeira com o menino. Não gosto. Não gosto. Eu não gosto de brincadeira de porrada. Sempre termina em... Não. Aí você não tem princípio, você não tem leis, você não tem valores. Você não é obediente. Aí você desrespeita, mas você quer que a sua vida seja abençoada. Fica difícil. João 15, 14. Presta atenção. Olha o que Jesus está dizendo sobre a obediência. Eu dizimo e oferto é porque a palavra me manda. É por obediência. João 15, 14. Quem encontrou? Vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos... Se eu te mando, tu obedece. Quando você me obedece, eu te trato como meu amigo. Quando você não me obedece, você é tratado como o quê? É bíblico, irmão. Só assim com Jesus, ó. É? Jesus gosta do que você está fazendo? Não. Mas como é que você é amigo dele? Você tem alguma pessoa que diz que é teu amigo e faz o que você não gosta? Quem tem raiva de assobio dentro de casa? Só a pastora? Só a pastora que tem raiva? Quem tem raiva de cutucão? Aí a pessoa, sou teu amigo, viu, Alisson? Você já está com raiva, você não fez nada. Ah, Alisson, amigo. Está entendendo? Não é amizade. Eu sei que ele não gosta disso. Eu tenho um tio, meu irmão, ele é pacífico, ele é calmo, ele é brincalhão. Mas se você pegar no peito dele, irmão, um dia ele quase mata um caba na oficina. Nunca ninguém esperou aquilo do tio Luiz. Calmo, tranquilo. Aí o caba foi, Luiz, pegou no peito dele. Ele estava com a chave de fenda, ele só picou a chave de fenda, chega, entrou na parede e ficou balançando. O caba correu que a poeira para levantar. Ele só não matou o cabo porque o cabo correu. E nunca ninguém esperou isso do tio Luiz. Porque ele não gosta desse tipo de brincadeira. Se eu sei que você não gosta de algo, por que eu vou fazer? Se eu sou teu amigo. Como é que você diz que é amigo de Jesus? Ele sabe, ele gosta que você ore, ele gosta que você congregue, ele gosta que você dá, que você dizime, que você jejue. E você não jejua, não vem para a igreja, por quê? Porque você não é amigo dele verdadeiramente. Vós sois meu amigo se fizer o que eu, se você me obedecer. Lucas 14. Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 33. Você pode entrar campanha, sair campanha, fazer campanha, voltar campanha. Se você não obedecer, nada acontece.
Lucas 14:33, quem encontrou? Lucas 14:33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tens, não pode ser. E o que é renúncia? É mesmo você não gostando de algo, mas você fazendo por obediência. Você só passa a ser discípulo de Jesus quando você aprende a renunciar às suas vontades, seus desejos, seu querer, o seu achismo. Todo aquele que não renunciar tudo quanto tens, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que adubará? Nem presta para a terra e nem para o monturo, lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir? Ele estava dizendo, quando você aprende a renunciar, você tem sabor, você tem gosto. Você é um sal insípido, você é um sal com salinidade, não insípido. Mas quando você vai perdendo o gosto de renunciar, irmão, jejuar, irmão. Jejuar para mim, que eu gosto de comer, irmão. Irmão, não é fácil não. Não. A primeira coisa de manhã, assim, quando eu acordo, eu bebo um copo d'água no gelado, um copo d'água bem reforçado. Eita. Quando estou jejuando, dá logo uma sede, a garganta. Dá logo a vontade de ir lá no gelado, porque é o hábito de todo dia beber um copo d'água em jejum. Parece que eu acordo logo, igual aqueles carro-pipa, uma sede doida. Aí hoje eu estou jejuando. Não vou beber água. Mas não é o ato de beber água, é o ato de obedecer. É o ato de renúncia. É o ato de estar renunciando algo para se aproximar dele. Aí você vai criando sabor, gosto. Mas quando você não vai mais renunciando, você vai perdendo o gosto. Os irmãos aqui, hoje já conseguiram chegar mais cedo. Foi fácil? Não. Mas eles já chegaram mais cedo. Eles já renunciaram a alguma coisa. Já atropelaram algo. Para poder chegar mais cedo. Isso vai começar a trabalhar na personalidade, no caráter, no amor, na dedicação. Quando você ama alguém, o Alisson quer chegar que hora na casa da Ágata? Meia-noite ela está dormindo. 5:30, 6 horas. Se ele não quer chegar tão cedo assim, tem alguma coisa errada. Porque quando nós amamos, nós queremos estar pertinho. Não é assim não? Nada contra, viu, irmãos? Por favor, a vida é sua. Não tenho nada contra o futebol. Por favor. Mas tem gente que deixa de estar dentro de casa para correr atrás de 11 machos suados, suvaqueira, passando sovaco na cara dos outros. Vem calando, vem calando, vem calando. A gente como ser humano, a gente já tem a nossa debilidade, né? Imagine o cara passar 2 horas correndo, aí passa o sovaco no pescoço do outro. Não, deixa eu passar o sovaco. Amados, é uma opção sua. Você está em casa com a sua esposa, com seus filhos. Mas é um esporte, pastor, amém, eu concordo. Um esporte uma vez em quando. Mas está se tornando regra, está se tornando lei. O futebol é mais importante da tua casa, se tornou um vício. Você não consegue mais renunciar. Ô irmão. Aí você vai ter a tua esposa com raiva. Porque eu não sei por que tu tem raiva. Está te faltando o quê? Você tem comida, tem roupa, tem casa. Mas está faltando uma costela ao lado. Há uma regra, parceria, cumplicidade.
Ah, pastor, tudo é vida íntima sexual. Não. Tem momentos que a gente também não está bem. Glória a Deus. Existe, queridos, momentos, e como nós somos pessoas que entendem, nós sabemos entender. Existem leis, existem regras que não podem ser quebradas. E tem regras e tem leis que diz que todo mês as mulheres, elas têm o seu círculo menstrual. Elas sangram, elas sentem dores, elas ficam em TPM, ficam com raiva. Mas isso é apenas alguns dias. Mas tem alguém que usa isso como uma lei, como uma regra. Ela não passa 7 dias, ela passa 30 dias. TPM com raiva, zangada, mordendo o vento. Isso é coisa do diabo, isso é demônio. O que é que está acontecendo? Opa! Tem leis e regras. Deus queria que você descansasse. Você não é uma máquina. Se Deus que é Deus criou os céus e a terra e descansou. Mas Deus cansa, Lucas? Mas como é que Deus descansou se Ele não cansa? Se Ele é um ser espiritual? Vai valer o microfone para o Lucas, por favor, alguém? Para ele explicar para nós. Fazer um trabalho exegético, aleluia. Expositivo da palavra. Por que Deus descansou? Agora criou uma incógnita, aleluias. Tem gente que, me permita a franqueza, que até no pregar ele atrapalha as pessoas compreenderem. Nós poderíamos agora trazer uma aula sobre o descanso de Deus. Deus descansou. Para que Ele mostrou para mim e para você que tem prioridades na vida. Nem tudo é trabalho, nem tudo é dinheiro. Tem momentos que nós temos que descansar. Se eu fosse um pastor ambicioso, eu estaria aqui dizendo que o dízimo salva, que para você ir para o céu você que tinha que dizimar. Eu não falei isso. Nem é obrigado a dizimar, você é. Pastor. Mas também não queira ver a janela dos céus abertas. É uma regra. Porque a Bíblia diz que para que a janela do céu se abra, eu tenho que devolver a casa dele. É uma regra. E eu teria que trazer o primeiro. Eu teria que honrá-lo. É uma regra. Glória a Deus. Mas eu não quero cumprir regras. As regras foram feitas para ser cumpridas, não quebradas. E quando eu cumpro essas regras, a minha vida é completamente abençoada. Vamos se colocar em pé, igreja, por favor. Vamos fechar os nossos olhos. Quem entendeu a mensagem hoje? Hoje nós falamos sobre a lei da obediência. Quanto eu obedeço, independente da área, independente do que seja, isso vai gerar benefícios, bênçãos sobre a minha vida, a minha casa, o meu coração. Amém, igreja? Você está em pé? Existe uma regra. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Não andeis, pois, ansioso por coisa alguma. Olhai para as aves do céu. Nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, mas Deus vos alimenta, e vós valei muito mais do que as árvores dos céus. Olhai para os lírios do campo, nem mesmo Salomão, com todo o seu esplendor e glória, se vestiu como os lírios do campo. Se Deus veste o mato, a erva do campo, que hoje está verde, amanhã é limpo o terreno e lançado no forno, imagine vós, homens de pequena fé, mas buscai em primeiro lugar o reino. Aí eu não busco o reino, ando ansioso pela comida, pela roupa. Aí a Bíblia continua e diz assim: basta cada dia. Todo dia tem o seu dinamismo, já tem um mal.
Já tem assalto, tem bandido, tem ladrão, aí eu já vou criar outro mal, preocupado com o que eu vou comer mais tarde, amanhã, daqui a 6 meses. Aonde estará a obreira Gislara em 2055? Eita Jesus! Aonde estará ela? Não sei. Se ela ficar ansiosa em 2055, ela vai ficar doida. Fecha teus olhos, igreja. Põe a mão no teu coração.